gravar? Vamos lá. Então, vocês ouviram falar, quando vocês começaram o curso, que não ia ter mais o TCC, né? Isso foi substituído, num primeiro momento a gente chamou de projeto interdisciplinar, agora é projeto integrador, e é um trabalho que vocês precisam fazer no final do curso. Eu sempre fui a favor de que a gente mantivesse o TCC, mesmo o TCC não sendo obrigatório, porque eu acho que vocês têm que participar dessa experiência de fazer um trabalho científico, né? Mas aí tem uma porção de problemas. Tem como é que a gente obriga se o aluno não é obrigatório. Os professores, num momento bem lá atrás, recebiam pela orientação. Dependendo da quantidade de alunos que você tinha para orientar, você recebia uma aula, 2 aulas, né? Isso não acontece mais. E aí, enfim, uma série de problemas. E a mudança realmente ela veio, né? E aí a gente foi colocando, fizemos esse trabalho interdisciplinar e agora ele é o projeto integrador. E aí a gente precisa começar a falar sobre isso. Eu acho que a professora Ana Célia até já tinha sinalizado para vocês em algum momento aí que ela ia tratar desse assunto, que vocês precisavam conversar sobre isso. E aí, então, a gente vai fazer muito parecido com o que a gente fez em 2019, que parece que funcionou, né? Ele tem vantagens e desvantagens do que a gente fez anteriormente, mas ele vai funcionar assim. Nesse primeiro momento desse semestre, vocês vão construir o projeto, que é o projeto de trabalho de vocês. É o projeto do que vocês vão pesquisar. Não é a pesquisa ainda. É a intenção da pesquisa. É o projeto. Tá? Até o final do semestre. Para o semestre que vem, nós vamos transformar esse projeto em pesquisa mesmo. E aí, no final do ano, vocês vão entregar o trabalho final, o trabalho escrito. Então, ao invés de a gente dizer assim, façam um trabalho sobre tal e vocês começarem a pesquisar, nós vamos usar o método de pesquisa aí do trabalho acadêmico, do trabalho, do rigor, né? Do trabalho científico acadêmico. Para fazer um trabalho desse tipo, a gente faz primeiro um projeto. E aí a gente vai dizer várias coisas lá nesse projeto. O que a gente quer, por que a gente quer trabalhar esse tema, por que o tema é importante. A gente vai falar como que a gente vai fazer, se a gente vai usar texto, né, material bibliográfico, se a gente vai fazer pesquisa de campo, se a gente vai fazer entrevista. Então, a gente vai dizer, olha, minha intenção é essa. Então, o projeto, que é o primeiro momento, é essa intenção. E isso vocês vão entregar até o final desse semestre. E no semestre que vem, vocês vão fazer a pesquisa. Bom, a ideia é que vocês façam, nesse momento aqui, de hoje até o dia... Peraí, que agora eu me atrapalhei aqui. Até o dia, não anotei. O dia, não. Peraí que eu vou olhar. A prova é dia 30, dia 7 de maio. Depois da prova, vocês vão só pensar por enquanto, é uma coisa simples por enquanto. Vocês vão pensar em 2 coisas. Vocês vão pensar no grupo, com quem vocês vão fazer, grupo de 4 e de 5 ou 5 pessoas. E aí, o nosso tema é os desafios da educação na pandemia.
E aí vocês vão pensar o que, e a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre essas possibilidades. O que eu quero estudar que tem a ver com desafios da educação na pandemia. Então, esse vai ser o tema para todo mundo, os desafios da educação na pandemia. Cada grupo vai escolher um pedacinho desse tema, um desafio, uma questão que merece a gente estudar, tratar, contar. Então, depois da prova, a prova vai ser na semana lá do dia 27, né? 27 e 28. Na outra semana, vocês vão entregar isso. O nome do grupo, o nome das pessoas do grupo e qual é o tema. O subtema, vamos dizer assim, de vocês. O tema é os desafios da educação na pandemia. Vocês vão escolher o que vocês vão tratar desse tema. Depois que vocês entregarem, aí a gente vai fazer uma conversa sobre o que tem que constar nesse projeto e vocês terão aí o mês de maio e o mês de junho para fazer o projeto. Entregar até o final de junho. Só isso que eu tenho a dizer. Só tudo Agora isso. é vocês. Você diz e a gente chora, professora. A gente faz, mas a gente chora também. Não chora não. Vamos tentar fazer de um jeito que não seja tão pesado, né? Tá chegando um pouco atrasado aí, mas vamos ver. O que vocês têm de dúvida sobre projeto integrador? Nem sei se eu sei responder tudo, mas vamos lá. Então, essa primeira parte é para entregar já na primeira semana de maio. Primeira parte é o nome das pessoas do grupo e qual vai ser o seu tema. Essa é a primeira parte. Aí depois a gente vai conversar sobre o que é o projeto e vocês vão entregar no fim de junho. E aí é estilo aquele interdisciplinar, tem que integrar todas as matérias, como que é? Então, vamos pensar assim, ó. É um assunto que você vai escolher que pode ter ligação com uma, duas, três, com disciplinas que a gente está cursando agora ou que vocês já cursaram, não tem problema. Então, dependendo do tema, qual a disciplina que vai me ajudar? Mas é um trabalho, vejam só, é um pouco diferente daquele interdisciplinar, Ana, porque aquilo que o professor estava trabalhando na sala tinha que ir para o trabalho. Agora não. Se tiver, ótimo. Se não tiver, vai ter a ver com outras coisas que vocês aprenderam em outros semestres, ou com coisas até que vocês ainda não aprenderam, mas tem a ver com a educação e vocês vão pesquisar. Tá? Então, não necessariamente aquela relação direta que a gente fez no trabalho, que era o interdisciplinar, que o professor... é o professor de legislação. Eu, por exemplo, quando participei, era o professor de legislação, professor de EJA, e nem sei qual era o outro. Tinha que fazer uma ligação entre essas três coisas. Agora, não. O tema, a gente que vai escolher dentro desse tema os desafios da educação na pandemia. Isso. Não vai, assim, não vai ser distribuído, assim, dado opções de tema, não. A gente que vai buscar um. Vocês podem escolher. A gente pode conversar aqui, pensar quais são as possibilidades, mas vocês vão escolher. Ô, Andressa, vocês têm alguma orientação aí? Tiveram já alguma orientação sobre esse trabalho? Tô recebendo essa notícia assim como as meninas. Não estava sabendo de nada. Pro, Diga.
Eu vou falar uma coisa. Dessa faculdade Unesp, eu já não me surpreende mais nada. Eu tô passada, sem tanta, pegando a gente sem informações. É como se falasse assim, vamos jogar uma bomba em cima deles e livrar o nosso. Tá dando a impressão que, tipo assim, não a senhora, professora, de forma alguma, mas eles em si querendo jogar a culpa em cima das matérias que não vai dar tempo de concursar em cima do aluno. Então, pode estar parecendo isso, Cleide, mas não é, né? Porque o projeto integrador, vejam, eu orientei projeto integrador em 2019, então ele já existe. O que talvez falte, e eu acho que a nossa distância aqui piorou mais ainda a situação, né? Porque na faculdade vocês se encontravam com outras turmas, sei lá, não sei. Eu acho que talvez tenha piorado. Quando vocês têm que fazer cada coisa. Eu acho que talvez vocês não tenham essa visibilidade. Mas o projeto integrador não é uma coisa nova. Então não olha assim, inventaram isso agora, é uma bomba que caiu na minha cabeça. Porque não inventou agora. Na verdade, todo mundo já sabia que tinha que fazer. Mas vocês estão sabendo agora, né? Acho que vocês também sabiam, porque alguém me perguntou outro dia se ela não tinha dado... a Ana Célia não tinha falado nada sobre projeto integrador, que ela falou que ia falar, mas não tinha falado ainda, tal. Então, por isso que também a gente está fazendo dessa forma mais... Eu acho que fica mais leve, que foi um jeito que nós usamos em 2019, tanto no primeiro semestre. Nós fizemos em 2018, ainda com o professor Ferretti, que teve aquela apresentação, e depois fizemos em 2019, que não teve apresentação de banca e tal, mas os alunos também... foi 2019 primeiro semestre e 2019 segundo semestre. Os alunos tiveram que apresentar o projeto numa banca e tal. Então, já existe, já estava rolando na faculdade, agora não chegou para vocês irem ficando com isso na cabeça, né? Mas tem que chegar. Não questão então, vamos fazer, vamos ver aí como é que a gente faz para ficar mais claro e ajudar vocês, né? E depois, na matriz curricular tem. Na matriz. Na nossa matriz curricular, que é 2018, tem esse projeto. Exato. E aí? Vamos gastar aqui, nós temos 20 minutinhos. Vamos gastar pensando... São 4 alunos, Pro, é um grupo de 4. 4 ou 5. Tá. Isso é fácil, vocês normalmente já estão se organizando aí nos grupos, né? Vamos pensar nas temáticas um pouquinho aqui. Vai poder repetir, Pro? Como que vai ser? Vai poder repetir. Ah, tá, porque eu já pensei, já até joguei ali para Giovana e para Lu. Eu acho que seria legal falar sobre alfabetização na forma remota, né? Como que isso pode ter prejudicado as crianças na alfabetização, quais os benefícios que elas podem ter tirado disso. Então, olha, Ana, já vou te dar uma dica aqui. Pro, posso falar? Pode. Ana, Pro e Ana, né? Então, quer dizer, aquele grupo que a gente tinha formado antes, ele continua? Não, acho que não, Sônia, porque aquele lá era outro, né? Aquele lá desobrigava a gente de fazer com quem a gente queria, né? Que é o da pandemia. E aí tinha... aí não ia fazer. Esse aqui, então, é uma outra coisa, pode se voltar no grupo que quiser, isso. Enfim, porque aí, no caso, nova, professora. Foi a Marlene que escolheu, né? Foi exigência da Marlene que tivesse uma mescla, né? No caso aqui, como não tem, aí no meu caso fica Ana, Giovana, Luciana e Evelyn.
Não, eu sei que nem era para ter colocado esse problema agora, mas eu não sei, vou ver sou eu, a Diana, o Endes e a Nath. Se eles não começaram aquele projeto que foi proposto antes, então, possivelmente, bom, isso eu vejo depois, era essa dúvida. Sônia, deixa eu te falar uma coisa. E para todo mundo, né? Aquele projeto que foi proposto antes, que a Marlene explicou aqui para vocês, que a gente nem entendeu muito bem, assim, todas as... E que parece que tem gente que vai fazer, e tem gente que não vai e tal, é uma coisa. Esse aqui é outra. Esse daqui precisa fazer. Esse não é opcional. Tá lá na grade. Se não fizer, não tira diploma. Tá? Então, vocês vão ter que... Aquele lá já entregou? Vocês já entregaram? Quem ia fazer já entregou? Até amanhã. Até amanhã, tá. Então, não vai chocar. Aí vocês veem. Se vocês querem manter o mesmo grupo, outro grupo, por mais uma pessoa, vocês decidem aí com quem vocês querem fazer, com quem for mais fácil, que vocês já estão mais acostumados, com gente nova, que vocês querem aprender coisa nova. Não tem critério, tá bom? Vocês que vão decidir, tá bom? Então, olha... Ô, Pro, aquele outro projeto lá, que é o interdisciplinar, que que ficou opcional, é para entregar para quem? Não sei. O que a Marlene falou para vocês? De amanhã. Não, porque primeiro a Marlene ela falou que seria obrigatório, que valeria 7 pontos, e que seria para todas as matérias. Aí a gente contestou com a Ana Célia explicou que não, que seria opcional, que seria um ponto extra para quem fizesse, porque é opcional, mas não explicou para quem que tem que entregar. Só falou que era para entregar dia 15. Gente. Quem vai corrigir, nem nada. Para falar a verdade, eu tô pensando ainda se vou fazer, né? Porque ainda tem um dia. Ela não vai, esse trabalho não é da disciplina dela, ela não vai considerar como disciplina dela? Não mais. Depois ela mudou de ideia. Depois ela mudou de ideia. Eu não sei, gente. Não sei. Eu não sei se eu li em algum lugar, mas me parece que era para o professor da disciplina que tivesse aula no dia. Não tenho certeza. Então seria isso mesmo, Zenilda. É para o professor do dia, ou seja, vai ser a professora Marlene. Professora Marlene. Tá bom. Então tá. Então aí, esse é outro assunto. Aí, vou voltar para a alfabetização. Então, Ana trouxe uma temática importante, interessante. Como é que foi a alfabetização aí na pandemia? Aí, Ana, eu acho que você pode escolher alfabetização e pensar o que você quer falar de alfabetização. Não precisa falar tudo. Então, pode ser estratégias de alfabetização no ensino remoto. Pode ser... Você falou, né? O que as crianças aprenderam ou deixaram de aprender, né? Então, pode ser algo como se fosse... isso mesmo, né? As aprendizagens ou as dificuldades da criança se alfabetizar pelo ensino remoto na pandemia. Não precisa falar de tudo da alfabetização. Pode recortar um pouco mais, sabe? O desafio da professora preparando aula na pandemia, a professora alfabetizadora. Você pode conversar com uma professora e fazer o trabalho todo em cima dessa perspectiva de planejar as aulas remotas. Você pode fazer do ponto de vista do aluno, como é que é aprender com o ensino remoto. Né? Então, você pode fazer um estudo mais teórico. O que tem de pesquisa falando por aí sobre os desafios da alfabetização? Então, não precisa falar de tudo. Quanto mais você recortar, mais fácil, tá? Certo. Quem mais já teve ideia? Fala. Eu me ausentei um pouco, porque minha net está travando. Às vezes começa a falar e para, e aí eu fico com medo de falar e cortar, mas eu vou falar rapidinho. Pode falar. Aí, dentro disso daí que a Cláudia colocou, né, da alfabetização, aí a gente também pode colocar algo, a participação dos pais responsáveis também foi algo que surgiu com esse tipo de alfabetização remota. A gente também pode incluir, né? Pode. Não precisa ser alfabetização. Pode ser esse tema. A participação dos pais durante o ensino remoto. E pode ser para qualquer criança de qualquer área do conhecimento, não precisa ser criança em fase de alfabetização. Então a gente pode acrescentar, isso, né? A gente pode acrescentar no tema nosso.
Isso. A participação deles. Isso. O papel da família no acompanhamento das aulas remotas. E aí vocês vão falar disso. Tá certo. Né? Então, ó, já tem 2 temas aqui. Assim... Subtemas, alfabetização e participação da família. O que mais? Sim, mas isso daí eu estou junto com a Cláudia. Os desafios de quem tem internet, né, do acesso à internet e de quem não tem esse acesso. Então, outro tema. Uma hipótese. É o acesso. É um desafio do ensino na pandemia, né? Ter equipamento, ter acesso, ter internet que funcione, quantos tiveram, não tiveram. Ô, Giovana, faltou acho que um pedacinho. Você estava falando uma coisa no final que cortou. Ai, tá vendo como tá difícil essa aula remota? Então. Então, eu tô falando assim, que eu tô no grupo da Cláudia, nós vamos falar sobre a alfabetização, né? Não é isso, Cláudia? Recorta, Giovana, recorta. Então, se é o mesmo grupo, eu sugiro que vocês escolham, mas se vocês quiserem falar de tudo, pode falar. Então, vocês vão falar da participação da família na alfabetização? Vocês vão falar da se a gente... Pode, mas não fala. Eu sugiro que vocês não falem do planejamento do professor, do papel da família, de como o aluno aprende, tudo de alfabetização. Eu acho que vocês podem pegar um ponto só que fica mais fácil. Mas vocês é que decidem. Tá certo. Tá? Mas fica a dica aí, quem quiser falar do papel da família, né? Que é um desafio grande também da família acompanhar, é outro tema que dá para falar. E não precisa ser em alfabetização, é em qualquer aula remota, né? Durante esse período. O que mais, gente? Essa parte dos pais aí eu deixo para os pais que acompanharam aí os filhos. O que mais, gente, que foi desafio nesse ensino remoto? Teve tanto desafio, gente. Pensem no que vocês viram aí nos estágios, nos professores comentando, em vocês como alunos. Então, é que nem assim, um desafio, que nem fala de acesso à internet, mas também envolve acesso ao conteúdo, né? Tipo, as dificuldades. Assim, se a pessoa não tem acesso à internet, como que ela vai ter acesso ao conteúdo? Como que a escola faz para a criança ter aquele acesso àquele conteúdo, àquela matéria? O acesso também à escola, que nem para imprimir, muitas escolas não imprimem, entendeu? As atividades. Então, acho que também pode falar sobre isso, né? Pode. Então, um é o desafio da internet, do acesso. Outro, quais são as estratégias, então, para reduzir esse impacto aí de quem não tem a internet, quem não tem acesso à internet. Então, não tenho internet. E aí? Pode ser o tema do trabalho. Então, eu posso fazer olhando para o aluno com a dificuldade e posso... Aí eu vou ter que procurar dados, né, de quantos não tem internet. Se eu quiser pegar uma escola para fazer a entrevista, entender como é que a escola está fazendo, ou tem informação da secretaria, tem lugar que tem apostila, tem lugar que não tem, né? Como é que é o acesso ao ensino para quem não tem internet? Então é outro recorte. Pelo que a Sarah está fazendo, então a gente pode montar uma entrevista com umas perguntas. Ainda não, Tati. Não pensar nisso ainda, porque o projeto ele tem itens que vocês têm que cumprir. Aí vocês começam a fazer
Pode ir tendo ideia? Pode, mas não vão gastar as energias de vocês ainda sem saber exatamente o que vocês precisam escrever. Eu não posso impedir você de fazer uma lista de perguntas aí. Se você quiser fazer, pode fazer. Só estou aconselhando a não gastar energia agora. Esses itens vão por escrito, só que nós ainda não fechamos. Nós já fizemos uma primeira proposta, a professora Marlene trouxe uns itens explicando melhor, para a gente não mandar só os itens, mandar o que compõe cada item. O professor João Paulo fez um outro documento de elaboração, de como é que elabora, e a gente ainda não conseguiu entre os professores fechar. Então, não tem ainda. Mas depois da data que vocês vão entregar o tema, a gente vai fazer um dia aqui de aula para passar. Vou passar por escrito e vamos conversar sobre cada ponto. Então, entrevista é uma estratégia? Pesquisa bibliográfica, pesquisar dados, textos, é outra estratégia? Estudar um caso de sucesso de uma escola, de uma secretaria que está conseguindo, porque eu descobri que essa rede faz bem. Vou estudar isso, vou procurar tudo que eu consegui sobre essa rede. Vou fazer várias entrevistas, porque eu não sei se é verdade que os pais... eu acho que os pais tiveram dificuldade, mas quais são? Posso entrevistar vários pais? Posso. Gente, aí vocês vão tendo ideias, mas por enquanto não comecem a escrever, porque senão depois eu acho que vocês vão. É bom escrever já dentro do modelinho para não fazer retrabalho, sabe? Mas é só conselho. O que mais de tema, gente? Professora, Diga. Os desafios da inclusão, de se fazer cumprir a lei de inclusão em tempos de pandemia. Desafio inimaginável, né? Se é difícil para os alunos que não são deficientes, como será que foi para os deficientes, né? É um desafio e tanto. O que os professores tiveram que aprender, gente, na pandemia, para poder dar aula? O uso da tecnologia, né? Pois é. Muitos professores não sabiam, né? E teve que aprender da noite pro dia, né? Não sabiam usar, não tinham equipamentos, porque não precisava, né? Não tinham, às vezes, uma boa internet também em casa. A realidade dos professores muitas vezes é parecida com a realidade dos alunos. Então, os desafios do professor é outro tema que pode ser pesquisado. Então, o que o professor precisou aprender? Então, teve que aprender o uso da tecnologia. Então, o uso da tecnologia pode ser um outro subtema. Inclusive esse tema aí é muito interessante mesmo, porque eu ouvi bastante, assim, professores lá da escolinha lá em Santo André, né? Comentando no grupo justamente isso, porque, assim, alguns já tinham tanta facilidade para manusear, né, usar as plataformas, e outros, eu tiro por nós mesmos, assim, os alunos da faculdade. Eu apanhei, tanto que você vê que agora, nesse semestre, eu estou fluindo mais aqui, interagindo mais. Gente, foi terrível, porque eu digo que eu era leiga totalmente na questão, e sou ainda, né, mas, assim, muitas coisas já deu para, né, agora imagina um professor, né, que tem que dar aquela aula, tem que estar passando, então realmente é um tema bem interessante. A Vitória está falando do contato do professor muito mais com os pais do que com os alunos. Pode ser um outro aspecto, né? O professor que é professor do aluno, mas na verdade a interação é com a família. Aí pode olhar para isso também. Sempre pensar que vocês vão ter que buscar informações sobre os temas. Então, cuidado para não escolher um tema, igual a gente estava falando antes, um tema muito restrito que depois vocês não vão encontrar, né? Então, eu sugiro também que quem está pensando aí nos temas, vai lá no Google, vê se tem bastante material, se aparece coisas, se tem vídeos para ver, tal. Se vocês quiserem falar de uma coisa muito nova que não tem material, vai complicar a vida de vocês também. Né? O que mais, gente, que nós tivemos que se adaptar nessa pandemia? Acho que a questão da organização também, né?
mudou bastante. A questão da rotina, né? Mudou muito. Então, eu posso falar de rotina. Eu posso falar tanto da rotina pedagógica, que eu tive que adaptar com as tecnologias e tal, como com a minha rotina de vida, em que eu misturei tudo, né, Cíntia? E por isso que tem muita gente falando que está trabalhando muito mais. Os pais dos alunos mandam mensagem para as professoras a qualquer hora, porque é a hora que eles podem. Então, a professora fica 24 horas à disposição e não mais no tempo da aula dela. E ela tem os filhos dela que não estão na escola. Enfim, como é que é se organizar para esse trabalho de home office? O nome é bonito, mesmo. Né? Então, é uma demanda aí de desafio. Essa questão da organização, acho que ficou muito forte, né? Eu acho que tanto para o professor, o trabalho, e o aluno em casa, e muita trabalho de casa dos pais, eu acho que a questão da organização ficou muito, muito forte. Ressaltou bastante nesse... Foi um novo aprendizado que teve que ter, né? Porque se não tiver organização, não sai nem de um lado nem do outro. É verdade. Você fica correndo, trabalhando feito uma louca e parece que não dá conta de nada, né? É isso mesmo. E ainda ter que ficar ouvindo críticas que, infelizmente, a gente ouviu bastante, assim, pais de alunos falando que os professores estavam ganhando sem fazer nada, né? Infelizmente, gente. O tema pode ser, né? Professor ganhando sem fazer nada. O que fez o professor durante a pandemia? E aí, vamos olhar para esse ponto, né? É legal realmente colocar também uns títulos polêmicos assim, que aí todo mundo fala, opa, que trabalho é esse o que fez o professor na pandemia? Ganhando sem trabalhar? E aí a gente vai fazer essa discussão do quanto se trabalhou, né, para poder organizar. Como a gente está com o nosso tempo acabando, vocês vão pensando, tá? Eu pensei aqui que a gente pode olhar para a avaliação, que foi um desafio. Como é que você avalia um aluno que está lá longe, se você não sabe se ele está fazendo, então manda foto, mas quem que fez a atividade, né? Então, acho que tem um desafio que vocês podem falar de vocês, a formação do pedagogo na pandemia, como é que foi isso, né? E aí vocês podem colocar toda a parte de organização de vocês, de dificuldade de acesso, esses sentimentos que vocês tiveram aí de é melhor eu desistir e voltar quando tudo voltar ao normal, porque eu não sei se eu tô aprendendo, né? Olhem para os sentimentos que vocês tiveram, para as coisas que vocês viveram. Como é que a gente mantém a sanidade, né? Tendo que ficar em casa, ouvindo tanta notícia ruim e olhando para a tela o dia inteiro. Acho que tem um monte de coisa, um monte que foi acontecendo. Como é que a gente viveu as perdas? Não é desafio específico da educação, mas nós perdemos professores, nós perdemos alunos, nós perdemos pais de alunos, diretores, as famílias, né? Como é que a gente continua, né, fazendo, acreditando, mantendo o mínimo aí de cabeça, né? Para dar conta desse momento aí. Porque nós somos, antes de ser profissionais, nós somos seres humanos, né? Então, acho que tem muito desafio. Nós tivemos que aprender o que é ensino híbrido, acho que nem aprendemos ainda, mas é um tema novo. Então, se alguém quiser olhar para isso e pesquisar, tem bastante coisa. E vamos pensar outros, se vocês forem lembrando e a gente pode, semana que vem, ainda dar uma conversadinha sobre as possibilidades aí de temas que vocês tenham, tá bom? E aí... Oi. Essa parte, só para descontrair, essa parte da sanidade a gente faz assim, ó. A gente chora, aí depois a gente reza, aí a gente respira fundo e toca o barco. Então você põe assim, ó, chorando, rezando e respirando. A vida durante a pandemia. É o nome do mais ou menos isso aí. Gente, depois a professora Ana Célia vai colocar lá no Classroom um lugar onde vocês vão mandar isso. Vocês vão colocar numa folhinha. Projeto integrador, grupo, fulano, tema.
Os desafios da educação na pandemia e qual que é o tema de vocês, tema do grupo. E aí vocês vão mandar essa folhinha lá, tá bom? A gente volta a falar disso porque nós temos ainda 3 semanas, né? Para vocês fazerem isso e dá pra gente conversar ainda, tirar alguma dúvida, tá bom? Certo.